Olá, boas-vindas a mais uma conversa profunda aqui com a gente. Hoje o tema é, bem específico. Vamos analisar um material sobre a chamada teologia de impacto. Isso aí. E a proposta é intrigante, né? Sugere que alguns lugares bem conhecidos, em Israel, pensa em Nazaré, Caná, Monte Tabor, Megido, não foram só cenários. Eles formariam um eixo geográfico mesmo, um epicentro de uma guerra espiritual intensa e que essa guerra, segundo essa leitura, culminou na crucificação. Exatamente. Nossa ideia aqui é tentar entender como essa teologia conecta esses locais, os eventos, figuras como João Batista, Jesus, e como isso reinterpreta até a ideia de Armagedon. Pois é. O ponto central dessa visão, que a gente viu nas fontes, é deslocar o Armagedon. Tirar ele só lá do futuro. Ah, interessante. Como assim? A teologia de impacto coloca o Armagedon como um conflito que, já aconteceu. Um conflito histórico e espiritual, mas bem localizado ali na Galileia, no Vale de Jezreel, no século I. Século I. Já. E não algo vago, sabe? Envolvendo figuras históricas, forças espirituais definidas, tudo acontecendo nesse palco geográfico bem delimitado. Vamos tentar desdobrar isso, ver os argumentos que as fontes trazem. Certo, vamos lá então. A ideia principal seria que o Armagedon não é só aquela batalha final lá no fim dos tempos. Isso. Mas um estado de conflito ativo, quase uma campanha espiritual que teve começo e fim definidos na história. Quando teria começado isso, segundo essa visão? Olha, de acordo com o material, o estopim, o momento inicial, seria quando Zacarias, o pai de João Batista, fica mudo lá no templo. O emudecimento de Zacarias. Esse é o começo do Armagedon. Seria o sinal, o início de uma fase mais aguda do conflito espiritual. Que iria, então, até a crucificação. E essa guerra é descrita como um embate, sabe? Entre dois tipos de sacerdócio. Dois sacerdócios? De um lado, o que a fonte chama de sacerdócio da letra, ligado mais à tradição levítica formal, e também às estruturas de poder da época, tipo a influência dos Herodes no templo. Entendi. O sistema estabelecido. Exato. E do outro lado, o sacerdócio profético, mais direto, carismático, representado por figuras como Zacarias mesmo, Isabel, Maria, claro, João Batista e, no fim, o próprio Cristo. Essa diferença é chave, então. O da letra seria o formal, talvez até comprometido com o poder. Isso, com o status quo. E o profético seria a intervenção divina mais direta, anunciando algo novo? Isso talvez é a conexão de tempo que essa teologia faz para o início disso tudo. A fonte fala de uma interpretação bem particular sobre Herodes, o Grande. O que tem Herodes? Ele teria consagrado 1000 sacerdotes no templo. E isso, supostamente, teria começado um ciclo de 1000 anos. 1000 anos de quê? De uma espécie de contenção espiritual. Um período em que as forças adversárias estariam meio que limitadas. E aí o emudecimento de Zacarias quebraria isso? Exatamente. O silêncio dele marcaria o fim desses 1000 anos simbólicos. Seria interpretado como a libertação do adversário, sabe? O fim da contenção e o início do Armagedon para valer. Caramba! Uma fase de perseguição mais aberta contra esse sacerdócio profético que estava surgindo. Isso muda tudo sobre o Armagedon, né? Não é só futuro. Vira um evento histórico, espiritual, único, localizado. Isso que mistura a luta que a gente vê, tipo guerras, política romana, Herodes. Isso. Com um conflito invisível de forças espirituais concentrado ali naquela região. Faz sentido. Exato. Ali em Israel. Mas aí vem a pergunta. Por que ali? Por que essa região Nazaré, Caná, Tabor, Megido? O que tem esse eixo para ser o centro dessa guerra espiritual toda? Essa é a chave da leitura geográfica que as fontes propõem, A teologia de impacto aponta direto para a planície de Jezreel, onde fica Megido, sabe, bem perto de Nazaré, de Caná, do Tabor. Esse seria o palco físico do Armagedon histórico. E por quê? Quais as razões para essa centralidade toda? Bom, o material que a gente analisou lista alguns pontos, Tudo interligado. Primeiro, onde a Sagrada Família morava. Nazaré. Isso. As fontes argumentam que eles se estabeleceram ali perto de Megido, do Vale de Jezreel,
Não por acaso. Seria, em parte, por causa da perseguição política de Herodes. Ou seja, eles já estavam desde o começo bem no meio do cenário de conflito proposto por essa teologia. Exatamente. Colocados ali no centro geográfico. Segundo ponto. A agitação política e militar na área. A Galileia sempre foi meio tensa, né? Muito. E o Vale de Jezrael também. Eram áreas de controle dos Herodes, estratégicas. Então, palco de conflitos visíveis que, nessa leitura, espelhavam o conflito espiritual invisível. Ok, faz sentido. E o terceiro ponto? Os ministérios de João Batista e de Jesus. Onde eles atuaram principalmente? Ao redor desse eixo geográfico. Verdade, Nazaré, Caná, Cafarnaum, Mar da Galileia, tudo por ali. Pois é. Áreas sob domínio herodiano. Eles não estavam atuando em qualquer lugar, mas especificamente nesse território carregado de tensão, segundo essa visão. Onde a batalha espiritual estaria mais quente, digamos assim. E tem a conexão com o Apocalipse. Isso é fundamental para eles. O próprio nome Armagedon. Har Mégido, Monte de Mégido. Exato. A teologia argumenta que, ao usar esse nome, o Apocalipse está ligando diretamente esse território físico, histórico, ao cenário do grande conflito, mesmo que a gente costume pensar nele só para o futuro. Não seria coincidência de nome, mas uma referência direta a esse palco. Então o nome no Apocalipse seria uma confirmação dessa geografia? Para essa teologia de impacto, sim. E tem mais um ponto, o quinto. A ideia de Mégido e a região ao redor como um lugar de convergência dimensional. Convergência dimensional? O que seria isso? A fonte sugere que ali as barreiras entre o mundo humano e o espiritual seriam, mais finas. Um lugar propício para o confronto direto entre exércitos espirituais mesmo, literais, anjos-demônios. Tipo um portal, uma área de alta atividade espiritual? Algo assim. O campo de batalha não seria só simbólico. Seria um espaço físico onde essas realidades se encontravam para valer. Isso amarra tudo, né? O eixo Nazaré, Caná, Tabor, Megido vira o centro nervoso mesmo. Nazaré, onde Jesus cresceu, Caná do primeiro milagre, o Tabor da transfiguração. Tudo ali dentro ou colado nessa zona de conflito. Perfeito. A geografia deixa de ser só cenário, né? Vira parte da trama. O tabuleiro escolhido para essa guerra que terminaria na cruz. Exatamente. Nessa leitura, a geografia é protagonista. O eixo Nazaré-Caná, Tabor, Megido é o território disputado, o palco onde essa batalha específica do Armagedon histórico aconteceu. Ok, palco definido com essa precisão toda. E os atores? Quem são os personagens principais nesse drama cósmico e histórico, segundo essa teologia de impacto? Imagino que as interpretações das figuras bíblicas também sejam bem particulares. E como são? A fonte dá uma visão bem específica dos papéis. João Batista, por exemplo. A identificação dele é surpreendente. Como assim? Como Cavaleiro de Apocalipse 19. Aquele que sai para julgar e guerrear com justiça. João Batista? O Cavaleiro do Apocalipse? Uau! Pois é, nessa visão, ele não é só o cara que prepara o caminho. Ele é o próprio executor do juízo divino contra as forças inimigas naquele momento histórico específico. Que leitura forte! E a espada que sai da boca desse cavaleiro? Como eles interpretam? A fonte sugere que a espada é o próprio testemunho dele e o destino de martírio. A morte dele e também a perseguição a figuras como Isabel Maria ligadas ao sacerdócio profético seria parte da execução desse juízo. O martírio como arma. Exato. A arma que derrota espiritualmente os adversários. É uma reinterpretação bem radical do papel de João. Bem radical mesmo. E os exércitos do céu que seguem esse cavaleiro em Apocalipse 19? Quem seriam eles nessa leitura histórica? Aí a leitura também é bem literal. Não seriam seguidores humanos de João, nem líderes. Seriam os anjos mesmo. Todos os anjos mencionados no Apocalipse literalmente. Anjos de verdade. Forças angelicais reais lutando nesse confronto direto contra os seguidores das bestas, ali no eixo de Mégido. Ok. Se João Batista, o executor do juízo, o guerreiro,
Qual o papel específico de Cristo nessa guerra espiritual toda? O material faz uma distinção funcional bem importante aqui. Se João executa o juízo, aplica a justiça divina, Cristo é apresentado como o mediador. O mediador. Ele é quem absolve, quem perdoa e, crucialmente, quem confirma a transição definitiva do sacerdócio, do modelo antigo, da letra, para o novo sacerdócio nele mesmo. Ah, entendi. São papéis diferentes, mas complementares. Exatamente. Essenciais dentro do mesmo plano divino que está rolando nesse Armagedon histórico. A justiça de João abrindo caminho para a absolvição e para a nova aliança em Cristo. Uma dinâmica interessante. Justiça e mediação juntas ali naquele palco. E os vilões? As bestas, o dragão do Apocalipse, como entram nesse quadro histórico do século I? Bom, a teologia de impacto, segundo as fontes, não vê ele só como algo futuro ou simbólico. Identifica com figuras históricas bem concretas da época e do lugar. Quem, por exemplo? O dragão seria associado a Herodes o Grande, por causa da perseguição a Jesus logo no começo. E as bestas? Os filhos dele. Exatamente. Os filhos que governaram a região depois. Arquelau, Filipe, Herodes Antipas. As ações deles, opressão política, corrupção, perseguição religiosa, seriam a manifestação histórica do poder das bestas do Apocalipse, atuando diretamente ali, no eixo Nazaré, Caná, Tábor, Megido. Nossa, isso realmente ancora o Apocalipse de um jeito muito direto na história e na política da Judéia e Galileia do século I. Muda muito a perspectiva tradicional. Muda demais. E a fonte até tenta explicar as multidões do Apocalipse, sabe? Aqueles números enormes. Como? Argumenta que, se pensar na população do Império Romano na época, uns 60 milhões talvez, mais a diáspora judaica, uns 4 a 6 milhões, os milhões mencionados no conflito poderiam ser até literais, dentro daquele contexto histórico-espiritual. Não precisaria jogar tudo só para um futuro com bilhões de pessoas. Entendi a lógica. Ok. Então, juntando tudo isso, qual o quadro geral que essa teologia de impacto pinta pra gente, segundo as fontes? O que isso significa na prática? Olha, basicamente o que a gente tem é uma releitura radical do Armagedon. Ele sai da caixinha do fim dos tempos, do futuro distante. Certo. E vira um drama histórico espiritual intenso, que já aconteceu. Com palco definido, o eixo Nazaré, Caná, Tabor, Megido, com atores específicos em papéis redefinidos. João Batista como o guerreiro do juízo, Jesus como o mediador da nova aliança, os Herodes como as bestas históricas. E com um final claro. E um desfecho claro e localizado. A cruz de Cristo, vista como o clímax, a batalha final e a resolução dessa guerra espiritual específica. O impacto de aceitar uma visão assim seria enorme, né? Teria que reler a Bíblia com outros olhos? Totalmente. Exige uma reinterpretação profunda. No Antigo Testamento, a história de Megido, lugar de batalhas, ganha outra camada. No Novo Testamento, os evangelhos viram a crônica de uma guerra espiritual rolando ali naquele território. E o Apocalipse? O Apocalipse é quase que transportado para o século I, para aquele contexto. A ênfase na geografia real, nesse eixo específico, como palco literal de batalhas espirituais, talvez seja o ponto mais diferente e desafiador dessa teologia. Isso levanta aquela questão que você mencionou. Se a gente adota essa perspectiva, só para entender o argumento, como isso muda a nossa leitura dos evangelhos? As brigas de Jesus com as autoridades, a perseguição a João, os milagres, tudo ganha outra dimensão. Com certeza. Dentro dessa moldura da teologia de impacto, os conflitos dos evangelhos, sabe? As discussões com fariseus, saduceus ligados ao sacerdócio da letra, a hostilidade dos Herodes, as bestas, até a tentação no deserto. Tudo isso deixa de ser só briga ideológica ou política. Vira episódio dessa guerra espiritual maior, travada ali, naquele palco geográfico. A perseguição não é só política, é parte do Armagedon. Os exorcismos não são só curas, são vitórias táticas na batalha.
adiciona uma camada de intensidade cósmica aos eventos terrenos. Exploramos hoje, então, essa visão teológica bem particular, a teologia de impacto. Vimos como ela desenha um mapa de guerra espiritual não abstrato, mas num eixo geográfico concreto. Nazaré, Caná, Tabor, Megido. Isso. E como conecta essa guerra aos eventos da vida de João Batista e Jesus, dando uma nova cara para o Armagedon não como algo futuro, mas um conflito histórico que se resolveu na cruz. Uma visão que amarra geografia, história e espírito de um jeito bem específico naquele tempo e lugar. Exato. E fica aqui talvez uma provocação final para a gente pensar baseada nesse material todo que a gente viu. Se essa teologia entende que o Armagedon, essa batalha espiritual concentrada ali no eixo Galileu-Jezreel, termina na cruz, Sim. que outras dimensões ou significados isso poderia dar para a vitória conquistada ali? Será que vai além da salvação individual? Poderia significar talvez uma redefinição da autoridade espiritual sobre aquele território específico, o palco físico da batalha? Interessante. Libertando aquele espaço. Exato, libertando das forças que atuavam ali. É algo para se pensar sobre as implicações territoriais, cósmicas da cruz, quando a gente olha por essa lente específica que as fontes apresentam.